essa vida que passa, gente, e a gente que está sempre linda, bonita, também para frente, pensando em tudo que acontece, até em sexo. Olha que coisa boa pensar em sexo. Você pensa em sexo? Pensa? Então vai ficar junto comigo, porque hoje sabe o que tem aqui no Berenice Você? Carla Secarello, psicóloga e sexólogo. Não saia daí, porque hoje a gente vai arrasar. O que você acha, Carla? Eu tenho certeza que a gente vai arrasar e muito. Esse assunto sempre move muito, né? Ninguém pode fugir, não é? De jeito nenhum. Tá tudo bem com você, Carla? Bem, Berenice. Muito obrigada pelo convite. Com certeza. Carla, você é uma psicóloga, uma sexóloga e você deve ter muita coisa assim para contar nesse mundo novo, não é? Tem muitas histórias, né? As pessoas que me procuram, elas me procuram porque tem algumas dificuldades, né? Tem dúvidas e elas vêm na tentativa de melhorar a vida delas. Então tem história aí para mais de metro. Carla, as pessoas que vêm para o consultório, elas vêm assim sempre com a intenção de melhorar alguma coisa na vida dela. Quando chegam aqui, elas chegam assim, deprimida? Não necessariamente. Algumas não chegam a entrar nesse processo depressivo propriamente, mas muitas chegam assim com um alto grau de ansiedade. Algumas chegam realmente tristes, porque gostariam de estar vivenciando uma situação muito melhor do que elas na verdade estão. Algumas chegam depressivas, sem dúvida, mas eu diria a você que não é a grande maioria. Muitos também chegam aqui bem angustiados porque não têm noção do que é que vai acontecer com eles, o que será que eu vou propor, qual é a forma de tratamento, será que eles vão ter que modificar a vida muito assim radicalmente para poder melhorar? Então para eles é sempre você vê que tem um ponto de interrogação na cara deles, né? Mas você vê pessoas com as mais diversas formas de reação diante de uma dificuldade sexual. Carla, quando a pessoa tem um problema sexual, ela demora muito a chegar até o consultório? Olha, Berenice, existem estudos que já comprovaram isso. Então, no caso dos homens, os homens levam... É um estudo que foi feito com Brasil, Chile e Peru. Então, mostrou que os homens levam de 3 a 4 anos para poder buscar ajuda, desde o momento em que a dificuldade sexual ela se instala até o consultório do médico ou do psicólogo, enfim, leva de 3 a 4 anos. E no caso das mulheres, de 4 a 5 anos. E isso dá pra gente explicar muito bem por quê, né? Porque os homens, se a gente for ver, né, a coisa é aparente, né? Ou ele tem dificuldade de ereção, ou porque ele ejacula muito rápido, então é algo que tá ali, né? Na cara, não tem como esconder. A mulher já não. A mulher, a dificuldade dela, a maioria das vezes, é dificuldade em relação a ter o orgasmo. Então ela finge lá, se ela é uma boa atriz, ela dá uma fingidinha e passa bem. Ou é aquela mulher que não tem vontade para o sexo. Então é uma mulher que às vezes, mesmo sem vontade, ela se submete à situação sexual. Então a mulher ela tem mais como enganar, né, do que o homem. Então por isso que ela demora mais tempo para procurar ajuda. Gostaria de tocar nesse assunto. A mulher que tem uma dificuldade, por exemplo, em ter orgasmo ou não gosta de fazer sexo e ela se submete, como você mesmo me falou. Como o homem descobre isso? Olha, é bem difícil. O homem ele precisa assim, ele estar muito em sintonia com esta mulher para ele poder perceber, né? E também ser um homem preocupado com a sua parceria, porque tem homem que não tá nem aí, ele tá mais a fim de ir lá, se satisfazer e acabou. Se é uma relação então fortuita, se é por uma noite e nada mais, aí é que ele não vai mesmo, né, ficar atento a ela. Agora, se é um homem que está em sintonia com esta mulher, então de que jeito ele vai poder perceber? Ele vai poder perceber através das expressões, né, através sei lá, quando ela começa, uma mulher, por exemplo, quando começa a ter orgasmo, ela começa a ter um pequeno rubor facial,
o batimento cardíaco acelera, ela começa a ficar mais ofegante. Então, se ele estiver atento a essas reações, ele então vai poder perceber se ela está em processo de ter um orgasmo ou não. De repente ele vai tentar fazer a penetração, ele vê que a mulher está muito seca e ela não tem nenhum problema de saúde, não está na menopausa, opa, então ela não está excitada o suficiente, tem alguma coisa errada, né? Então é por aí, através dessas coisas. Tá. E agora essa mulher que finge, vamos colocar a palavra fingimento, que não é uma boa atriz, mais tarde vai ocorrer algo, logicamente, dentro dessa psique dela, porque ela está todo o tempo fingindo, ela não está sendo verdadeira. O que poderá ocorrer dentro da sua saúde mental? Então, é uma mulher que, na verdade, ela não está enganando o parceiro. Na verdade, ela está enganando a si mesma, né? O parceiro ou parceira, enfim, né? Está enganando a si mesma. Então, com o passar do tempo, a vida dela sexual, a vida dela como mulher, passa realmente a ter um desencanto profundo, né? Porque ela é uma mulher que vive de mentira, né? Então, ela é uma mulher que ela, na verdade, não vai mentir só para a parceria na hora do sexo, mas se ela estiver numa roda de amigos, ela é capaz de mentir para uma amiga, contar uma performance maravilhosa, sendo que na verdade ela não tem, e assim sucessivamente. E a gente vê que a maioria das mulheres que fingem o orgasmo é porque assim, nós mulheres, nós temos muita tendência a cuidar, né? Pelo próprio lado materno nosso. Então a mulher que finge orgasmo, na maioria das vezes, ela está tentando proteger o seu parceiro. Ou seja, ela falando para ele que ela tem orgasmo, ela consequentemente está falando o seguinte para ele: você é um ótimo parceiro sexual, você conseguiu me fazer chegar ao orgasmo. Então a mulher, ela tenta proteger muitas vezes o parceiro fingindo um orgasmo. Tá, e quando acontece, por exemplo, na cama, do homem não estar naquele momento legal, funcionando, vamos dizer assim, 100%, qual o conselho que você daria para uma mulher nesse momento? Qual seria, na verdade, a reação dessa mulher para não ferir este homem? Isso é tão difícil de responder. Muitas pessoas, às vezes, que vêm me entrevistar, me fazem essa pergunta e eu não sei muito bem responder, para ser sincera, porque, na verdade, vai depender muito do parceiro também, porque há homens que, apesar de não conseguirem corresponder no momento, ou com uma ereção rígida o suficiente, ou porque foram rápidos demais, enfim, são homens que muitas vezes tiram aquilo de letra, ele reage de uma maneira positiva, então a mulher, consequentemente, tem como fazer uma brincadeira, falar, não, vamos deixar para depois, vamos relaxar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta e tenta de novo, não esquenta a cabeça e tal. Agora, há homens que, diante de uma situação dessa, eles se fecham de um tanto, viram para um lado e não querem tocar no assunto. Eu acho que essa é uma situação até muito mais difícil para a mulher, porque realmente ela fica sem saber o que fazer. Eu acho que nessa hora, o melhor mesmo é seguir a intuição, sabe? Assim, se a intuição me diz, deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto, aguardar, então eu vou. Se a minha intuição diz, deixa eu tocar nele, deixa eu conversar, então eu vou. Eu acho que a pessoa é que tem que sentir o momento e ver qual é a melhor reação que ela pode ter. Certo. No consultório, por exemplo, o que hoje você mais recebe? Quais são as queixas hoje, nesse tempo nosso, de tantas mudanças? Porque hoje os relacionamentos estão muito instáveis, não é? É verdade. O que acontece hoje mais assim presente no seu consultório? Eu diria a você que até uns 3 anos, 4 anos atrás, as queixas principais vinham assim pela falta de desejo, dificuldade para ter orgasmo, e eram com as causas muito parecidas de sempre. Hoje, o que eu vejo, a queixa principal, meu marido, minha esposa não sai da internet. Ou não sai desse dito iPhone aí, essas coisas, telefone pela, né? Telefone, tem tudo, né? Tem internet, você baixa o que você quiser, tudo ali. Então não sai disso. Então o que acontece? Chega em casa do trabalho, já vai correndo para um tablet, já vai correndo para um iPad, para o telefone, vai para o computador e lá passa horas. Então a gente não conversa mais, a gente não troca mais ideias. O sexo então passa a ser uma coisa muito mecânica, muito rotineira.
Então, tem pessoas que dormem com esse telefone do lado. Então, assim, é uma dependência que passou a existir da tecnologia, que isso tem influenciado muitos casais. E claro que, consequentemente, tem estimulado muito as relações extraconjugais, porque você vê um monte de coisa diferente na internet, só não vê quem não quer, né? Porque tem muita coisa nova. Então, ou então são aquelas pessoas que ficam tanto tempo na internet e acabam assistindo filmes pornográficos, filmes eróticos e tal, e aí quando chega na cama fala, mas eu tenho isso aqui, né? Que não faz nem metade do que eu vejo lá, mas eu quero o que tem lá. E aquilo que tem lá não dá, porque a realidade é outra, completamente diferente. Então, começam a ter casais com desentendimento, uma queda considerável de desejo sexual, os casais muito distantes e apenas coabitando o mesmo local. Então, hoje eu tenho mais queixas nesse sentido, assim, né? E, consequentemente, levando, como eu disse, a relações extraconjugais, tanto por parte dos homens como por parte das mulheres. Hoje eu tenho muitas pacientes que têm relações extraconjugais. Carla, quando o homem ou a mulher estão assistindo a filmes pornô, e esse fato que você diz assim, mas eu chego na cama, ou a mulher ou o homem, não é aquilo que eu tenho lá. Então, mesmo que seja uma fantasia dele poder estar assistindo ou ela estar assistindo, e ter aquele desejo de tudo aquilo que está assistindo, porque aquilo aguça o desejo. E por que não, na verdade, as pessoas não compreenderem que dentro de 4 paredes as pessoas podem trabalhar nessa intimidade? Porque ali tudo se pode, por que não conversarem? E isso tudo eu tenho certeza que você fala em palestras, tenho certeza que você dá esses aconselhamentos. Tá correto? Não, tá correto. Eu acho que esse seria o ideal. Quer dizer, você vai lá na internet, você viu uma coisa diferente, por que você não traz isso para tua parceria? Vamos tentar fazer? Vamos, né? E aí às vezes sai meio de esquisito, meio diferente, fica até engraçado, divertido, ou até mesmo isso vai trazer um up, né? Vai apimentar muito mais a relação. Esse seria o ideal, mas não é o que a gente vê, né? Porque a novidade, o diferente, ele atrai muito, né? Então, muitas vezes essas pessoas que vão buscar na internet ou no telefone lá essas coisas, muitas vezes já estão com o seu relacionamento bastante desgastados, né? O casal eles já não estão mais com o mesmo entrosamento de quando essa relação começou. E isso foi indo, que nem se percebe. Porque você tem a correria do dia a dia, trabalho, você tem filhos, você tem conta para pagar, né? Você tem não sei o que, cansaço, que você vai levando aquela coisa, e aí de repente você se depara com alguma coisa, ou é um colega de trabalho que te fala um elogio diferente, já te desperta para algo novo, ou então você vai para a internet, você vê uma coisa, nossa, olha aqui, não. Então o diferente, o novo, ele te leva, ele te conduz a uma prática diferente daquilo que você tem. E muitas vezes realmente acaba não conseguindo trazer isso para a relação porque o casal já está muito distanciado. Pois é, eu vejo ali que você colocou um vídeo na internet que nós tivemos ali 3 milhões de acessos quando você explica sobre o sexo anal. Como é que foi isso? Para mim foi uma surpresa, na verdade, porque eu tinha esse programa, eu tinha um programa no SBT sobre sexualidade. E eu fiz um programa que falava sobre sexo anal. E no último bloco do programa, eu ensinava como fazer um sexo anal. Pois bem, um DJ do Rio Grande do Sul pegou esse programa, o último bloco do programa, e mixou um funk nessa última parte aí do programa. Sorte sua, hein? Pois é! E aí ele jogou isso na internet. Eu não sabia de nada disso. Honestamente, eu não sabia. Uma amiga minha que fuçando na internet, ela falou, cara, você sabia que tem um vídeo, tem um funk do sexo anal? Eu falei, não, nunca fiz nada disso. Eu fiquei super preocupada, porque eu sou muito preocupada com o conteúdo, sabe? Para não vulgarizar, para passar uma informação legal para as pessoas e tal. Eu falei, deixa eu ver, mostra isso daí, né? E quando ela abriu e me mostrou, na verdade era eu mesma, claro, falando, mas ele colocou o funk que ficou até muito gostoso de se assistir, sabe? Ficou divertido.
eu achei que isso realmente, na verdade, não teve 3 mil, teve mais depois, né? Tanto é que a Folha de São Paulo fez um ranking dos vídeos mais assistidos na internet e o meu estava em segundo lugar, com mais de 4 milhões de acessos. E assim, eu não pedi, mas eu agradeço ele muito por isso. E foi uma forma que eu achei muito divertida das pessoas terem acesso a essa informação. Porque sexo anal, a maioria dos homens quer fazer. Só que faz tudo errado. Tudo errado, né? E a maioria das mulheres abomina, detesta, não quer nem ouvir falar. Porque também, né, não sabe como faz. Então, foi ótimo. Assiste junto, aprende, vê como faz. É isso mesmo. Então, você não saia daí, porque voltando do intervalo, a gente passa o endereço. Tá interessado? Fica aí, até daqui a pouquinho. Se você procura o melhor em equipamentos de som, acessórios e instrumentos musicais, bem-vindo à Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer, Violeta Vitória Som, Rua Santa Ifigênia, número 29, ou através do site www.violetavitoriadigital.com.br. O melhor som da cidade. A preocupação com sua segurança, de seu estabelecimento e de sua residência terminam agora. A rede de lojas Segue Imagem é especializada em equipamentos de segurança e monitoramento, com a melhor e maior tecnologia do mercado. Confira nossa linha de câmeras, DVR, standalone e telefonia através do site www.segueimagem.com.br. E de volta aqui hoje com a Carla Cicarello, estamos falando um pouco mais sobre sexo. E eu prometi para você que nós íamos usar o endereço do sexo anal, né, Carla? Na verdade, tem um endereço específico, mas as pessoas podem entrar no YouTube, tem lá o vídeo, pode entrar como ou Carla Cicarello mesmo, ou então como sexo anal. Aí você vai encontrar a aulinha aí, né? Com funk mixado, sem o funk, aí você escolhe, aí você vê o que você quer assistir. Bom, e de preferência assista com alguém, porque assim todo mundo aprende Lógico, junto. De preferência com quem se quer praticar o sexo anal, porque aí a pessoa já aprende bonitinho, numa boa. Carla, e esse ambulatório de sexualidade, como que é feito? Então, é o projeto Ambissex, né, que é a abreviação de Ambulatório de Sexualidade. Ele surgiu em 2003. Eu fundei esse ambulatório porque eu percebi assim que uma boa parte das pessoas queria tratar sobre essas questões todas relacionadas à vida sexual delas e muitas não podiam pagar o preço de um consultório particular. Então, o Ambissex é um ambulatório que atende a população que não pode pagar o preço de um consultório particular. Então, nós temos a primeira consulta, que é um valor fixo para bancar as nossas despesas, e depois, para o tratamento propriamente dito, as pessoas podem conversar com o profissional em sala e ver o quanto elas podem pagar. É assim que funciona. E nesse ambulatório nós só tratamos pessoas que apresentam dificuldades sexuais, como essas que a gente conversou anteriormente, ligadas ao relacionamento, à vida 2 e que envolve a vida sexual delas. Então, quem quiser pode entrar. Posso dar o endereço? Com certeza. Pode entrar no site, que é Ambissex, que é com B mudo, AMBSX, né, .com.br. Tá, e eu tenho esse livro aqui que eu já sei que é um livro super importante. Nós queremos discutir a relação. Isso. Esse livro foi lançado quando, cara? Ele foi lançado em 2013, foi 2011, se eu não me engano. Acho que é isso, 2011. E esse livro, na verdade, ele é uma resposta às perguntas das pessoas, né? Porque assim, quando eu tinha o programa no SBT, depois na Gazeta, e eu ainda tenho um quadro na Rádio Transamérica. Então, o que acontece? As pessoas, elas me perguntam muita coisa. Então, eu peguei todas as perguntas das pessoas, separei por temas
E aí cada capítulo do livro, na verdade, é um tema, né? Onde as pessoas vão poder ter aí um retorno às suas respostas. Então é um livro muito tranquilo, muito fácil a leitura, as pessoas vão poder se informar bastante a respeito de vários aspectos que envolvem a sexualidade humana. Então sexualmente nós queremos discutir a relação. Certíssimo. Então, olha, onde encontra? Esse livro você pode encontrar ou na Livraria Cultura ou então no site da própria editora, que é o biblioteca24horas.com, 24 em numeral. Tá, Carla, e essas empresas, quando que elas querem chegar assim nesse universo corporativo, querem falar sobre o sexo, a reação das pessoas, como que é feito esse trabalho? Chega até você? Então, hoje, como eu sou uma pessoa bastante conhecida dentro da minha área, então ficou mais fácil, né, me acessar, vamos dizer assim. Mas é muito interessante porque hoje as empresas, elas prezam muito pelo trabalho de qualidade de vida dentro das empresas. Então, a gente, né, onde as pessoas passam a maior parte do tempo é justamente no trabalho. Então, as empresas acabam por levar essas informações para dentro das suas empresas. Então, muitas me contratam para fazer palestras, onde eu falo sobre a questão da sexualidade voltada à qualidade de vida. E por quê? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa, para poder ter qualidade de vida, ela precisa ter 4 pontos em equilíbrio, que é a vida em família, trabalho, lazer e sexo. Então é por esse motivo que eu vou às empresas falando muito a respeito do relacionamento, da vida 2, o que as pessoas precisam fazer para ter uma vida sexual boa, satisfatória e assim sucessivamente. A palestra é muito divertida, é bem descontraída e eu passo lá 1h30, 2 horas batendo um papinho com as pessoas dentro das empresas. Então quem quiser, a empresa que quiser contratar, é só entrar em contato comigo. Nessas palestras, geralmente é quando a pessoa tem compulsão sexual, elas se manifestam ou se calam? Nessas palestras? Não necessariamente. Nas palestras, na verdade, eu falo um determinado tema, no caso esse tema, e depois terminando a palestra, quem quiser conversar comigo, às vezes eu entro em contato, mas não porque só tenha de compulsão sexual, às vezes são compulsivos, às vezes são pessoas com dificuldades no desejo, um orgasmo, estão passando por um processo de traição, infidelidade no relacionamento e assim vai, né? Porque o maior temor são das pessoas quando elas estão nas empresas, quando começa aquele assédio sexual, e começa assim, esse cara tem compulsão sexual, por isso que ele me assedia. Então é importante sempre a gente falar que nunca as pessoas são expostas, né, Carla? São feitas palestras, quem quiser depois ter uma conversa sempre muito particular. Sim, para que pode. não haja um temor das pessoas, na verdade, ficarem receosos de que quando existe uma sexóloga, quando está presente dentro de uma empresa, as pessoas fujam até da própria palestra de medo de serem, na verdade, de serem apontadas como, olha lá, o assédio sexual, não é verdade? Não é o caso. Ok. Swing. Swing é um assunto... Você já até fez assim, né, cara? Porque o que acontece? É também um outro assunto esse que passou a ser muito questionado hoje em psicoterapia, né? E eu vejo que quem mais deseja o swing são os homens do que as mulheres. E muitas das mulheres às vezes acabam se submetendo à prática do swing porque morre de medo que o parceiro vai arrumar outra ou vai fazer isso daí, ela nem vai saber, coisa do tipo. Então, às vezes ficam infelizes na relação, eles ficam tristes. Então, hoje esse é um assunto que também vira e mexe aparece em algumas das minhas consultas aí com os pacientes. Pela sua pesquisa hoje, pelo consultório mesmo, quem trai mais, homem ou mulher? Hoje eu diria que tá bem ali, viu? Claro, o homem ainda tá um pouquinho à frente, mas a mulher, ela tá se aproximando, viu? E bastante. Você acredita que haja futuramente uma mudança de comportamento entre o homem e a mulher, para que a gente possa harmonizar mais essa vida dos próprios casais? Para que a gente volte a ter um pouco mais de tranquilidade e pensar no casamento, na família, como, vamos dizer assim, como lá atrás os nossos pais. Então, eu acho que aquele modelo dos nossos pais, esse modelo não volta mais.
Você acha que é pior? Eu acho que é porque é muito diferente. A mulher, por exemplo, era muito sufocada dentro do modelo da minha mãe, dos meus avós. A mulher não tinha direito à expressão, né? Então, eu não sou contra a família, absolutamente. Mas eu acho que, assim, o modelo que existia antes era um modelo que realmente sufocava principalmente a mulher, né? Então, só o homem tinha direito e a mulher não. Eu acho que hoje as pessoas elas têm que buscar serem felizes, assim, né? Embora a felicidade eu acho que ela é muito presente, né? Não tem uma coisa futura, né? É uma coisa no presente mesmo. A gente tem que viver o momento que a gente está. E a pessoa ela tem que viver um momento feliz. Agora, se é dentro de uma relação homossexual, heterossexual, se é sozinha ou não, aí eu já não sei. Mas eu acho que a pessoa ela tem que procurar viver bem com ela mesma. Então a mulher hoje está mais satisfeita sexualmente? Eu acho que ela tá ainda em busca, ela ainda precisa encontrar outros caminhos, né? A mulher ainda ela tá no extremo oposto, né, do que ela estava. Daqui a pouco ela tende a buscar um equilíbrio. Mas hoje a mulher ela tem direito ao orgasmo, hoje ela tem direito a escolher se ela quer engravidar ou não. Ela tem direito de escolher qual método ela quer utilizar para poder não engravidar. Hoje, se ela quer ser mãe aos 40 anos de idade, ela pode buscar essa nova possibilidade. Então, hoje a mulher ela está realmente com um horizonte muito maior que na época da minha avó, por exemplo, né? Que eu não sei se minha avó era feliz, enfim, né? Não sei se as mulheres da época eram felizes, mas eu acho que hoje, né, o portfólio é muito maior. Carla, pela sua experiência, assim, qual o conselho que você dá aos casais para que tenham mais inovações, mais criatividade no dia a dia, para que esses casais continuem mais juntos? Como que você pode, assim, dar uma orientação? Então, quando me fazem essa pergunta, eu dou sempre a mesma resposta, porque eu vejo que a grande dificuldade dos casais é dialogar, né? Então, o casal que não conversa, o casal que não dialoga, que não troca ideias sobre a sua intimidade sexual, é um casal que tende a ter grandes problemas sexuais, né? Então, a gente já sabe que diálogo empobrecido é uma das causas das dificuldades sexuais. Então, o casal, ele não tem só que falar de trabalho, de filhos, da vida alheia, da falta ou do excesso de dinheiro, não é isso. O casal tem que falar sobre a intimidade, onde eu gosto que mexe, de que jeito, mais rápido, mais devagar. Vamos fazer tal coisa diferente, vamos assistir isso, vamos ver aquilo. E aí, você gostou? Não gostei. Entendeu? O casal tem que trocar ideias. Não só, inclusive, para buscar novas práticas, mas sobre o que acontece no seu dia a dia sexual. Esse sim é um casal que vai estar muito mais em sintonia, é um casal que vai estar muito mais em harmonia, é um casal que, assim, você percebe que através dos olhares eles se gostam, eles realmente estão próximos. Então, o meu conselho é esse: se não conversar, tende a coisa ficar ruim. Então, tem que ter um diálogo. Carla, para você chegar até onde você chegou para falar sobre sexo com tanta desenvoltura, você teve que ter muita prática já de televisão. O primeiro programa que você falou sobre sexo, você ficou muito inibida? Então, não vou falar do assunto. Eu fiquei inibida porque eu não tinha a menor noção como é que para onde eu olhava, para onde eu não olhava, aquele ponto na minha orelha, a diretora falando junto comigo ao mesmo tempo em que eu tinha que raciocinar, porque eu não gosto de ter papel na minha frente, eu gosto de falar pela minha experiência, por tudo aquilo que eu já estudei. Então, por isso, eu acho que dessa espontaneidade, porque na verdade eu falo pelo que eu realmente conheço, né? E não é achismo, não, eu falo com base científica, né? Pelos meus estudos. Então, na verdade, a minha dificuldade não foi para falar do assunto, foi mesmo por causa das câmeras, aquele arsenal de pessoas e tal. Mas essa desenvoltura que hoje eu tenho para falar sobre sexo, eu vou te dizer que não foi a televisão que me deu, né? O que me deu foi um trabalho que eu fazia no hospital público, né? Com pessoas de baixa renda e com pessoas com um poder intelectual muito baixo. Então, assim, não adianta você chegar... Eu lembro do primeiro paciente que eu atendi, eu com aquele papel na mão, tudo querendo fazer os meus esquemas, as perguntas e tal.
E aí eu perguntei pra ele, o senhor se masturba? E ele virou pra mim e falou, o que é isso? Né? E eu falei, meu Deus, como que eu vou falar com esse homem agora o que é isso? E eu, assim, o senhor faz sozinho? E ele, eu não tô entendendo o que a doutora tá me falando, ele falava. E eu realmente com muita vergonha, cheia de constrangimento. E aí depois eu peguei, respirei fundo e falei, entendeu? Falei o popular mesmo. E aí ele falou, ele nem se constrangeu. Ele falou, sim, isso aí eu faço sim, faço bastante, tá? E aí ele respondeu numa boa. Então, e aí eu tinha que fazer palestras no hospital para os pacientes, e não adiantava eu vir com essa linguagem toda coloquial e técnica, e não iam entender nada. Então eu aprendi a conversar com as pessoas. E aí é muito mais fácil você aprendendo a falar assim, quando você vai com uma plateia que tem um nível intelectual melhor, uma cognição melhor, aí você tira de letra, porque é muito mais fácil. Com certeza. Né? Então, na verdade, essa habilidade eu ganhei, foi nesse trabalho aí, foi com essa população a quem eu agradeço muitíssimo. Por isso essa facilidade hoje de comunicação. Sem dúvida nenhuma. Você já passou por quantas emissoras? Eu passei a primeira delas foi a Rede TV, mas aí era uma produção independente. Eu fiquei 6 meses lá, foi no ano de 2005. Aí não aguentei mais pagar porque ficava muito caro. E aí depois de 1 mês que eu tinha saído dessa história toda, o SBT me chamou. E aí em 15 dias nós colocamos o programa no ar. E aí eu fiquei no SBT 1 ano. E depois do SBT eu fiquei fora um tempo. E aí voltei para a TV Gazeta. E eu fiquei acho que uns 6 ou 7 meses na TV Gazeta e saí. E agora estou em busca de uma nova emissora. Estou aí, estou batalhando, vamos ver para o ano que vem o que dá para a gente fazer. Tomara que você encontre logo, né, uma emissora que realmente possa ouvir esse chamado, porque nós precisamos de muitas informações a respeito. Se Deus quiser, eu espero que sim, porque realmente muitas pessoas me perguntam, quando você vai voltar, era tão bom, não sei o quê. Em breve estarei aí. Pois é, e a gente vai finalizando por aqui. Eu agradeço imensamente eu que agradeço. Toda essa aula que você deu pra gente. E você aí de casa vai ficando conosco, porque eu vou fazer agora aquela paradinha. No próximo bloco, Utopias da Vai Vai. Abriu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver. Vai no Bexiga pra ver. Se você procura o melhor em equipamentos de som, acessórios e instrumentos musicais, bem-vindo à Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer, Violeta Vitória Som, Rua Santa Ifigênia, número 29, ou através do site www.violetavitoriadigital.com.br. O melhor som da cidade.